na armadilha do orgulho, como alguns pensam, já saberem de tudo, não tendo interesse algum em participar, Senhor, desta escola da vida. Mas nos dá, Senhor, todos os dias espírito de humildade, de consciência a respeito de quem nós somos e de quem Tu és. Pois certamente, Senhor, podemos ter passado uma vida inteira aprendendo desta palavra e ainda há muito o que aprender dela, porque é uma fonte inesgotável de saber, de conhecimento e de sabedoria. Abençoa cada classe, Senhor. Nós Te consagramos e entregamos, desde a classe da mais tenra idade, do berçário também, as classes infantis, de adolescentes, classes aqui do templo, de jovens e adultos. Esteja, Senhor, nos movendo a aprender da Tua palavra com reverência e com compromisso. É o que nós Te pedimos no nome eterno, precioso, santo e poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, vamos nos dividir então nesse momento. Nós pedimos às classes que já se retirem com os seus respectivos componentes, alunos, e nós aqui no templo vamos estar meditando aqui a respeito da lição de número 7, lição que fala sobre as festas de Israel, e nós hoje chegamos à festa de Pentecostes, não é? Ou a festa das semanas, aí como está exibido. Tem aqui o... Obrigado. Então, nós hoje chegamos já à nossa 7ª lição. Quem está nos visitando hoje, eu peço que observe que nós temos aqui a nossa revista, né, que fala, baseada num livro do escritor John Sitema, que também é um teólogo, Encontrei Jesus numa festa de Israel. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, nos voltarmos a esse aprendizado da palavra de Deus, consistente em verificar aonde está a promessa de Cristo nas linhas ou nas letras do Antigo Testamento. E como a gente tem ratificado aqui e repetido algumas vezes, muitas pessoas pensam que Jesus, ele só surge, o seu ministério, a sua obra redentora, só surge a partir das letras do Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas na realidade toda a Bíblia fala de Cristo, sempre foi sobre Ele. Então esse é o convite dessa lição, para que nós observemos Cristo em todas as páginas das Escrituras. Vou pedir ao nosso irmão da junta diaconal, por favor, pode apagar também essa fileira aqui, por gentileza. Então, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, versos de 15 a 22, para fazermos uma leitura concernente a essa outra festa, a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, capítulo 23 de Levítico, versos de 15 a 22. Levítico 23, de 15 a 22. Vamos ler com muita atenção, em reverência também à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra,
não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aí. Então, esses versos nos falam sobre a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Antes de nós prosseguirmos, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente hoje, que é para a gente verificar como é que está o aprendizado nosso e como é que está sendo a experiência da igreja em relação a esta série de estudos sobre encontrar Jesus numa festa de Israel. Eu quero chamar até aqui à frente 2 irmãos para nos dar um breve relato sobre como está sendo a sua experiência dentro dessa perspectiva da lição Encontrei Jesus numa festa de Israel. O primeiro irmão que eu quero chamar aqui é o irmão Newton. Vai vir aqui à frente e vai nos dizer, Newton, o que tem sido importante para você nessa série de estudos sobre encontrar Jesus numa festa de Israel? O que está fazendo a diferença para você na sua visão? Hoje eu tenho uma capacidade melhor de entender o que está sendo ensinado desde o início, né? Principalmente quando chegou naquela parte dos pães asmos, né? E eu não tinha não sabia a respeito disso, né? E tudo que foi dito aqui serviu bastante, porque eu tinha uma outra ideia dessa questão dos pães. E isso aí, para mim, foi um grande aprendizado a respeito disso. E todas as aulas, né, em geral, têm feito com que eu venha elevado a minha mente cada vez mais diante da palavra. E hoje eu me sinto bem melhor a respeito disso. Cada dia que passa a gente vem aprendendo mais. E é uma questão que, para a gente que está entrando novato, né, nessa igreja maravilhosa, nessa doutrina que também me chamou muita atenção, eu cada dia me sinto mais querido assim pela palavra, né? Me sinto diante de Deus cada vez mais querendo mais. E eu peço cada dia que Deus coloque sempre isso no meu coração para que eu não falhe, né? É muito bom, eu venho aprendendo bastante e espero nunca sair, né? Que Deus me ajude, nos ajude, né? E que a gente continue nessa lição maravilhosa que é a EBD. Não só a EBD, como outras lições que a gente tem diante das nossas reuniões. É uma maravilha, eu gosto muito. Qual foi a mais importante para ti, de todas as lições até agora? Eu estou ainda na dos pães. A dos pães me chamou muita atenção, entendeu? Porque pães asmos, exatamente. Mostrou para mim algo que eu nem imaginava, mas que me deixou bem confortável, sabendo como se deu, né? Isso na passagem do tempo. Então, para mim, foi a mais importante. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí pelo depoimento. Nossa irmã Socorro Santos vai vir aqui também dar um breve depoimento aqui sobre como tem sido a sua experiência nessa série de estudos sobre encontrar Jesus numa festa de Israel. A pergunta que não quer calar. Você está encontrando, irmã, Jesus nas festas? Bom dia, amada igreja. Bem, realmente, né, tem me chamado muita atenção, porque às vezes a gente lia assim, né, pães asmos, assim, por que pães asmos, né, por que o não fermento? Então agora dá para entender o significado do fermento, aquela trajetória do povo de Deus, né? E para nós também, né, que é o fermento nas nossas vidas hoje. Então, tem me chamado muita atenção que vê que o Velho Testamento, tudo direciona realmente para Cristo, né? Está nas entrelinhas e às vezes a gente não entende. E essa lição, então, ela está nos direcionando, nos mostrando, abrindo nossos olhos, nossa mente para esse entendimento. E sabemos que a palavra de Deus, como o pastor fala, né, ela é infinita. Então, ela se renova. A cada vez que a gente lê um versículo, você tem outra lição de vida ali. Eu mesma já li
sempre está lendo, e às vezes eu leio um versículo e falo, mas eu já li esse capítulo, eu não li esse versículo, porque ele já nos chama a atenção de outra maneira. Então a palavra de Deus realmente ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Deus seja louvado. Obrigado. Vamos saber que nós temos visto então a nossa igreja recolhendo bons frutos dessa experiência. E não há outra possibilidade, sempre que nós somos confrontados com essa palavra que muda vidas, nós somos mudados de alguma forma também no nosso proceder, no nosso pensar, em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, a título de introdução, nós separamos aqui algumas informações sobre a nossa lição de hoje. Nós já lemos o texto que fala sobre o ritual da festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. As 3 primeiras festas que nós estudamos, a saber, a Páscoa, a festa dos pães asmos, citada aqui pelos irmãos, e também a festa das primícias, não é? Eram fundamentais devido aos acontecimentos que elas celebravam. Preste bem atenção, a Páscoa era o grande alicerce dessas festas, pois Israel precisava aprender que a sua própria existência estava baseada na graça, ou seja, a Páscoa rememorava uma libertação que não foi ocasionada, não foi oferecida pela força dos hebreus, ou pelos méritos e conquistas militares daquele povo, mas a Páscoa lembrava que foi o Senhor, em ato de misericórdia, de graça, que resgatou seu povo das mãos de Faraó. A Páscoa rememorava a redenção, a libertação do cativeiro egípcio. Também a festa dos pães asmos, como os irmãos lembraram aqui da questão do fermento, ensinava que esse povo libertado era um povo santo, livre do poder escravizador do pecado e da idolatria, e eles eram chamados para viver uma vida santa, pura e justa diante do Senhor. E por isso, essa questão do fermento era muito importante, pois ritualmente eles tiravam ali da casa todo e qualquer vestígio de fermento que naquele contexto significava uma herança de uma cultura egípcia. Nós vimos lá que quem usava o fermento no pão, quem inventou esse método culinário ou gastronômico, foram os egípcios. Então não é que o fermento em si era ruim, ele foi usado inclusive na festa do Pentecostes. Aqui nós vemos que eles tinham que levar pães levedados, ou seja, com o uso de fermento, mas naquele contexto ali, Deus separava então um período para que eles se abstivessem de todo tipo de fermento, como uma dedicação, como que dizendo para a todos que os rodeavam que eles não precisavam daquilo para viver, pois Deus supriria todas as suas necessidades. Então todas essas 3 comemorações, né? Faltou falar da festa das primícias também. Deus libertou o seu povo também no contexto das primícias para um propósito. E no contexto da conquista da nova terra, da terra prometida, eles, enquanto povo, muito mais do que a terra, seriam as primícias, as evidências de um novo mundo, uma nova nação, de um povo escolhido que ia dominar aquela terra ali como uma luz para o mundo. Isso aconteceu? Não. Mas foi culpa de Deus? Também não. Foi pela rebeldia do povo de Israel. Como a gente está lendo aí, Jeú, nessas histórias aí do 2º livro de Reis, muita desobediência, muita dureza de coração, violência, assassinatos, coisas terríveis que a gente lê ali, mas como um retrato do pecado de um povo. Então, essas 3 festas conduziam-nos a um propósito. Todas essas 3 comemorações, Páscoa, pães asmos e primícias, apontavam também para o ministério terreno de Jesus, pois ele veio com o seu sacrifício, sendo ele o Cordeiro da Páscoa, em nosso favor, ele veio para nos justificar, ou seja, tirar a nossa culpa, tirar a pena que nós teríamos que ter pela culpa do pecado. Essa é a justificação. E também, como também a festa dos pães asmos, o Espírito Santo, não é, como consolador, como enviado por Cristo, também no ministério da Trindade, ele aponta para essa continuidade da retirada de todo o pecado, dessa limpeza que é produzida nas nossas vidas. Todo fermento que nós falamos aqui na nossa lição sobre os pães asmos, que podem ser más companhias, más conversações, condutas impuras, tudo isso é retirado não pela tua vontade, pela tua disciplina, como querem pensar os coaches,
modernos, mas isso é uma obra de Cristo, é uma obra do Espírito Santo que nos capacita para vencer o pecado. Então, Jesus, através do Espírito Santo, que também é um com o Pai e com o Filho, produzem em nós essa celebração de uma contínua festa dos pães asmos, para que estejamos sempre limpos na santificação. E também, na festa das primícias, também apontam para o ministério de Cristo, pois fala-se de uma nova criação, uma nova terra, que é a perspectiva da glorificação, que está já plantada e implantada no nosso coração. Pois nós vivemos aqui, mas não pelo que está aqui nesta terra. Estamos no mundo, mas não somos dele. Somos pertencentes ao reino dos céus, comprados pelo sangue de Cristo. E por isso, a nossa vida aqui, ela caminha com alvos maiores, alvos e perspectivas e sonhos e visões elevadas de uma pátria celeste, de um mundo que está por se estabelecer através da igreja, que é a agência do reino de Deus. Então, essas três realidades das festas anteriores apontam, então, para essa questão. E a gente vê também em relação à festa do Pentecostes, que é a próxima festa, que é essa de hoje, que por sua vez mostra uma expansão inimaginável da redenção, a festa das semanas. A gente vai ver aqui detidamente alguns detalhes dessa festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, e a sua relação com a festa das primícias. Tem uma relação muito grande com a festa das primícias. Meus irmãos, fiquem à vontade para, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, nós temos aí a nossa equipe com o microfone preparado para que você participe conosco também. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aí sobre a festa das semanas, ou Pentecostes, que ela acontecia depois de um ciclo de 7 semanas. E por isso, Pentecostes, não é? Eram 49 dias, ou 50 dias, porque passavam-se 49 e no 50º, no dia seguinte, celebrava-se então a festa de Pentecostes. E por isso, Penta, 50 dias após a Páscoa, um ciclo de 7 semanas, ou seja, 49 dias, e no dia seguinte acontecia então a festa de Pentecostes. É exatamente isso que acontece ali em Atos capítulo 2, quando o povo de Israel está celebrando essa festa. Já haviam se passado 49 dias, ou já era o 50º dia, posterior à Páscoa. E o que aconteceu na Páscoa, quem lembra? Jesus foi crucificado, exatamente na véspera da Páscoa, ou no início, porque, como a gente tem visto em todas as festas aqui, o modo de calcular os dias para o povo de Israel era diferente. Então, o dia para eles começa na tarde e noite do dia anterior. Já começam os preparativos para a festa se celebrará no dia posterior. Até porque eles acordavam extremamente cedo pela vida e pelo modo de vida agropastoril que mantinham, cuidado com o campo, cuidado com os animais, demandava que acordassem bastante cedo. Até hoje você tem essa realidade em algumas localidades onde o agronegócio é o grande vetor de movimentação comercial e financeira de uma cidade. As pessoas acordam muito cedo e também, por consequência, dormem muito cedo, não é? Essa é uma realidade que nós ainda hoje convivemos. Então, a festa de Pentecostes acontecia nesse período. Era comemorado a festa das semanas, na festa das semanas, a abundância de cereais colhidos. Então, acontecia depois desse ciclo e eles celebravam, não é? A ingratidão ao Senhor, é como se fosse uma grande ação de graças, para dizerem ao Senhor: muito obrigado por toda essa colheita que o Senhor nos promoveu. Os hebreus, eles tinham ciência muito certa e segura de que o sucesso das suas colheitas era totalmente devido à boa mão e à graciosa mão do Senhor, que os abençoava com as chuvas, com a fertilidade do campo. Da mesma forma, eles sabiam que quando desobedeciam o Senhor, também o insucesso ou o mal suceder das suas plantações também era devido ao Senhor. Ele fechava as janelas dos céus para impedir que eles tivessem prosperidade nas suas plantações. Então, a abundância era motivo de regozijo, e não foi uma coisa espontânea deles.
olha, a gente vai separar aqui no 50º dia depois da Páscoa para agradecer o Senhor, Ele é tão bom. Não, aquele povo era duro mesmo, como nós somos também, em certa forma. Então, foi o próprio Deus que instituiu. Vocês vão celebrar a festa das semanas para se deleitar em relação à plantação. Nós vemos também, queridos, a festa das primícias marcava o início da colheita, como a gente viu lá. Era o primeiro feixe do trigo, eles cortavam, como dizendo aqui, ó, nasceu esse, mas vai nascer muito mais. Esse aqui, o primeiro, é do Senhor. E preparavam aquilo, como a gente viu aqui com detalhes, num molho ali, com azeite e farinha, e ofereciam junto com ofertas de manjares ao Senhor. Era o primeiro. Agora, a festa de Pentecostes é o contrário. Enquanto as primícias marcam o início da colheita, a festa das semanas marca o final da colheita. Não é? É já o resultado daquela fé que promoveu neles essa certeza de pegar o primeiro feixe e oferecer ao Senhor, sem titubear, porque sabiam que Deus ia dar-lhes em abundância muito mais. E foi exatamente o que acontecia. Então, por isso, Deus já havia pré-estabelecido essa festa, pois na festa das semanas de Pentecostes era um grande banquete, onde pegavam aqueles muitos cereais que haviam colhido durante todo aquele período, não é? Propício ali às colheitas, e então eles marcavam então esse final do período da colheita, quando ia começar o inverno, o finalzinho aí já da primavera, para poder então eles agradecerem ao Senhor na festa de Pentecostes. Era uma santa convocação. O texto que a gente leu diz que essa festa não era opcional, não era só, era um feriado nacional. Eu quero que você entenda, na verdade, que todas as festas de Israel eram feriados nacionais. Sabe? Quando você não é que você, eu vou querer celebrar isso aí, é legal, vou me inscrever aqui, não é assim. Tinha que celebrar. E, inclusive, Deus proibia que qualquer obra servil fosse realizada naquele período. Nada. Eles apresentavam porções simbólicas, que eram muito mais que eles tinham colhido. Mas eles separavam, então, porções de cada um dos principais cereais que haviam colhido, dessa farta colheita, e em momento de culto, essa festa não era só uma super reunião lá, que eles batiam papo e levavam isso aí, era só aquela coisa de aparências, não. Era um momento de celebração, de adoração ao nome do Deus de Israel. Então era uma santa convocação, e eles preparavam então para isso toda uma solenidade para então entregar ao Senhor a sua gratidão ali na festa de Pentecostes. No ritual, porções simbólicas de cereais eram apresentadas e oferecidas, ofertas de manjares, preparadas com pães fermentados e holocaustos ao Senhor. É o que está no verso 18 do capítulo 23 de Levítico, como nós vemos. Observe aqui um detalhe que eu coloquei em amarelo aí, que enquanto na festa dos pães asmos era proibido qualquer tipo de uso de fermento, aqui no contexto aqui da festa de Pentecostes, eles então já poderiam usar os pães com fermento, que era um sinal da abundância dessa nova terra que mana leite e mel. Na verdade, aqui é como se eles estivessem dizendo, no começo, antes do começo da colheita, a gente vai se abster. Mas depois, agora que a gente já separou a nossa vida de todo tipo de influência do fermento, agora nem que ele queira entrar, pode usar o fermento agora. Porque nesse contexto, depois da colheita, o pecado não tem mais poder sobre o povo de Deus. Então é como se eles estivessem dizendo que o fermento agora não assume um perigo para eles, pois eles já tiveram toda uma preparação, confiando no Senhor, se abstendo do mal, e agora o mal, na verdade, é apenas um detalhe, e é por eles queimado. Esse pão não era para eles comerem, tá? Esse pão fermentado era para eles oferecerem, não é, como oferta pelo pecado, como a gente vê aí na prescrição divina. As ofertas pelo pecado eram apresentadas ao sacerdote, também acompanhadas desses dois pães, preparados com os cereais que eles apresentavam, da abundância da sua colheita, no final da colheita, e eles separavam nesses dois pães levedados, acompanhados de um bode e também de 2 cordeiros. Era feita então a oferta pelo pecado do povo.
a lei da respiga também se aplicava. A gente leu lá no verso 22, o último verso, onde, então, assim como na festa das primícias, a festa das semanas ou Pentecostes se preocupava também com a questão da assistência social. Você pode pensar que eu já falei isso na lição passada, que a assistência social é uma invenção moderna dos estados democráticos de direito, mas não. Desde os tempos da Bíblia, o Senhor se preocupava com o estrangeiro, se preocupava com os abastados, se preocupava com aqueles que não tinham condições. E o que diz o verso 22? Vamos ler de novo? O verso 22 nos ensina sobre isso, dizendo: quando cegardes a messe da vossa terra, ou seja, quando forem cortar os feixes, não é, de trigo na vossa terra, ou de outros cereais, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, ou da vossa cesta. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, era uma conduta que eles tinham para não depenar a plantação. Isso seria uma prova para o Senhor de que aquele povo estava se comportando de maneira gananciosa, totalmente despreocupada com também os animais, com também os menos abastados. Então, o que caía poderia ser pego, ou então o que sobrava nos cantos da plantação era para ser deixado para o estrangeiro e também para o pobre. Então, a preocupação social de Deus também para com o pobre e com o estrangeiro. A lei da respiga. Quem desobedecia a isso era punido pelo Senhor também. Com o passar do tempo, observe bem, a festa das semanas passou a ser associada à entrega das tábuas da lei ao povo. Então, enquanto no início estava muito associada essa questão da plantação, depois já que o povo foi se estabelecendo como uma nação e já foram surgindo outras ocupações de artesãos, comerciantes. É preciso que você entenda que no começo do povo de Israel, não era só o povo de Israel, a maioria das nações que não dominavam outras tecnologias, como os próprios egípcios, foram precursores de muitas invenções que hoje a gente reputa como muito modernas, mas já tinha lá naquele tempo, como astronomia, como entendimento climático, não é? Meteorológico, eles já tinham. Oi? A questão da preparação, né, dos que faleciam, né, o presbítero Santos lembrou aqui, a mumificação. Então, a mumificação em si é uma tecnologia que eles usavam para preservação dos cadáveres, né? Isso tinha várias implicações, e especialmente pela crença que eles tinham na vida eterna. Então, eles, na compreensão deles, aquele corpo ali deveria estar preparado para quando fossem então ressurretos. Eles criam na ressurreição, eles com as suas riquezas, é importante lembrar isso, nas tumbas dos mais abastados, eles tinham que ser enterrados com todas as suas riquezas, né? Interessante. Então, muitas coisas ali foram descobertas e surgiram no contexto do povo egípcio. Mas assim, o povo era eminentemente agropastoril. Então você observa que eles cuidavam de plantação. Então a festa de Pentecostes, a festa das semanas, tinha uma relevância muito grande. Mas, a partir do momento em que eles começam a praticar outras formas de obtenção de renda, como eu citei aqui, comércio, como, enfim, outras práticas financeiras e profissionais, artesãos. Então, essa festa ela vai assumindo uma outra realidade. Ela passa a ser associada à festa de Pentecostes com a entrega das tábuas da lei para o povo no Monte Sinai. Aquele foi um momento muito importante também da história do povo de Israel, pois eles receberam ali, o texto lá de Êxodo 19, de 1 a 25, nos fala do terror que tomou todo o povo, aguardando todos aqueles dias que Moisés passou no monte conversando com o Senhor e recebendo dele a sua lei, não é? Os 10 mandamentos. Então, trovões, não é? Relâmpagos, não é? Tempestades, essa coisa toda tomou de muito temor e tremor ao povo de Israel. E essa coisa dos trovões, raios, fumaça, enquanto Moisés estava no alto, o povo aguardava de pé no monte. Quando ele traz então as tábuas,
eles passaram então a associar essa dádiva, esse presente que eles receberam, que era a lei de Deus, como também um símbolo da festa de Pentecostes. No período entre a festa de Pentecostes e a festa no período entre a festa das primícias e a festa de Pentecostes, ou seja, o início da plantação e o fim da plantação, já no contexto do judaísmo rabínico, aonde que surge o judaísmo rabínico? Parêntese, ele surge exatamente depois do exílio da Babilônia, quando, depois de o templo de Jerusalém estar destruído, os judeus da dispersão passam a celebrar então os seus cultos, as suas santas assembleias, reuniões em sinagogas. E foi o tipo de exercício religioso que eles encontraram, porque não tinha mais o templo. Antes do exílio, a sua religião, a religião do povo de Israel, era totalmente focada no templo em Jerusalém. Depois disso, então eles começam a se reunir em sinagogas, e aí começa também a surgir, como não precisava mais sacerdote, porque eles não celebravam holocaustos enquanto não tinha o templo, então eles passaram então passou a surgir a figura do rabino, que até hoje tem, né, porque também não tem mais o templo. Então o rabino se tornou, na verdade, um ensinador, um mestre nas sinagogas. Então, inclusive no tempo de Jesus, isso já era uma realidade. Foi depois do exílio da Babilônia, muitos anos depois, antes de Cristo, e quando Cristo passa aqui pela terra para cumprir a sua obra, no seu ministério terreno, já era uma realidade. Tanto é que essa questão dos professores, dos mestres, dos rabis, que é uma abreviatura de rabino, era uma realidade. Tanto é que chamavam Jesus de rabi, né? De mestre, de professor. Então, no judaísmo rabínico, passou-se a enfatizar o arrependimento entre as festas das primícias, início da colheita, e a festa de Pentecostes, a festa das semanas, que era o fim da colheita. E depois, o Pentecostes passou a ser chamado, na oração da sinagoga, de tempo de entrega da lei, também lembrando da entrega da Torá. Durante os 50 dias que antecediam a festa, ou seja, da Páscoa em diante, tornou-se costumeiro Israel ler toda a Torá e meditar num salmo que fala sobre a lei de Deus, que é o Salmo 119, e eles cantavam cânticos que exaltavam as bênçãos da lei. A grande maioria dos judeus nesse período memorizavam esse Salmo 119 em sua totalidade, como um sinônimo de espera pela dádiva que era a lei de Deus. Então, deu para perceber essa mudança, né? A festa de Pentecostes tinha um significado da colheita e passou, ao longo dos anos da história do povo de Israel, até o período do judaísmo rabínico, e até os dias de hoje tem essa conotação, a assumir um significado relacionado à entrega da lei, à entrega das tábuas da lei, da Torá, ok? Então, esses são os detalhes da festa de Pentecostes. Em segundo lugar, nós vemos que Pentecostes apresenta uma festa, uma colheita diferente. Mas antes, o nosso irmão Lindomar, que quer fazer um comentário, vai chegar o microfone para ele enquanto eu tomo um golinho de água aqui, e ele quer fazer uma consideração ou uma pergunta. Pastor, estou com uma dúvida aqui, né? Puder me ajudar? Nessa frase aqui, as ofertas pelo pecado que deviam ser apresentadas em favor do sacerdote eram constituídas de um bode e 2 cordeiros. Eu não consegui entender, oferta pelo pecado, né? Veja só, no contexto ali do cerimonial do Antigo Testamento, já pegar com você o microfone, havia a necessidade, como nós sabemos, né, dos holocaustos de animais, que era uma representação de que o povo de Israel não podia saldar a sua dívida sozinho, e Deus está colocando ali sempre, através dessa questão dos animais, o bode, os cordeiros, a questão do derramamento de sangue. O que Deus está dizendo para o povo com esses cerimoniais? Primeiro, que eles não podem se salvarem a si mesmos. Segundo, que todo pecado importa em morte, ou derramamento de sangue. E isso eram prefigurações, símbolos do que viria a acontecer em Cristo, não é? Ou seja, no derramamento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cada uma dessas festas tinha também um relacionamento
com a questão cerimonial dos holocaustos, Lindomar, porque você observa que essas festas aconteciam de períodos em períodos, não é? Tinha no período do início da colheita, nas primícias, até o final da colheita, aqui, que é Pentecostes, o povo tinha cometido uma porção de pecado. E aí, de tempos em tempos, o sacerdote, que era esse intermediário das ofertas, ele era incumbido ou encarregado de oferecer esses animais para saldar a dívida de pecado. E isso era temporário, ou seja, depois tinha que renovar. E por isso que de tempos em tempos tinham que estar levando os animais para se sacrificar. Leva de novo. E por isso que Cristo, como fala a carta aos Hebreus, ele termina de uma vez por todas com essa temporariedade, ou essa limitação de ter que todo tempo, todo ano, de meses em meses, oferecer animais para saldar a dívida do nosso pecado, porque o Cordeiro perfeito morreu para saldar de uma vez por todas o nosso pecado e a nossa dívida, o nosso juízo. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que nos diz lá o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Então, não em todas as festas, tá, Lindomar? Mas em algumas festas, como aqui na festa das semanas, Deus exigia que também, acompanhado dos cereais, se apresentasse também uma oferta pelo pecado. Ok? Presbítero Santos aqui quer fazer uma consideração. Vai chegar aí para você também, meu irmão, o microfone. Irmãos, vamos lembrar também que o sacerdote, o ministrante, ele era um pecador. E antes dele fazer essa ministração, ele teria então que apresentar também, né, a oferta pessoal por ele, para então depois ele ministrar, né? Eu entendo também que havia necessidade disto aí para ele não ser morto também, né? Ele não morrer. Para ele não oferecer uma oferta indigna, né? Essa parte cerimonial toda é interessante da gente entender por que Deus colocou isso, mas também nos apresenta um grande alívio, né? O que seria de nós se a gente tivesse que manter toda essa questão? Isso era muito cansativo. Você imagina, alguns estudiosos dizem, fazendo estudos, não é? Geográficos, culturais daquele tempo, gente, era um banho de sangue. Você imagina quando todo o povo trazia, né? Milhões de pessoas trazendo aqueles animais assim. Aí tem gente que pensa assim, levita, é uma coisa muito legal, levita, cantar no templo. Gente, o que menos fazia o levita era cantar. Sabe qual era a principal atividade do levita, enquanto assistente do sacerdote? Era limpar toda aquela sujeira de banha de animal, de sangue derramado, de sacrifícios e holocaustos. Aquela coisa fétida, terrível. É por isso que quando eles faziam isso, fora da essência, ou seja, sem perceber que Deus estava só disciplinando eles para que entendessem sobre um sacrifício muito maior que haveria de vir, que era do seu próprio filho. Quando eles faziam isso de maneira automática, Deus se irava contra isso e, através dos seus profetas, condenava essa atitude hipócrita do seu povo, dizendo: eu não me alimento desse aroma de morte, de sangue de touros, de carneiros, de bodes que vocês derramam aí. Eu quero que vocês entendam o que é você preparar o seu animal melhor que você tem e matá-lo. Era para que eles um dia entendessem o que foi a obra da redenção de Cristo, o que seria a obra da redenção de Cristo, que era Deus pegar o melhor que ele tinha e dar em nosso favor, entregar. Então é interessante essa questão cerimonial. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui também que a festa de Pentecostes, nesse final da colheita, a festa das semanas, era uma colheita diferente. Por quê? A entrega da Torá, que foi o significado que surgiu aí dentro dessa festa com o tempo, não era a última dádiva, ou seja, não era o último presente que o povo deveria esperar. O Novo Testamento relata que a grande dádiva, ou seja, o grande presente que os israelitas aguardavam na realidade, havia chegado no dia de Pentecostes e se tratava do Espírito Santo, como está lá em Atos, capítulo 1, verso de número 4. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo de número 1, verso de número 4. E aqui a gente já começa a fazer algumas ligações com o Novo Testamento. Atos 1, verso 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
a qual disse ele de mim, ouvistes. A grande promessa não era a abundância da colheita, a grande promessa não era a entrega da Torá, da lei. A grande promessa dizia respeito àquela que lemos no nosso devocional introdutório de hoje, em Joel capítulo 2, de 28 a 32, quando fala do derramamento do Espírito. Essa era a grande dádiva que eles haveriam de receber. E tem uma semelhança aqui dos eventos de Atos 2, né, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, por acaso, nessa festa, e também da entrega da lei no Sinai, em Êxodo 19, a questão dos terremotos, do terror do povo, aquela expectativa do povo, o que vem daí? O que Moisés vai trazer para a gente? Também eram realidades dessa reunião do povo, dos discípulos, cerca de 120 discípulos, lá no cenáculo em Jerusalém, no templo, um quarto ali, um cômodo do templo, tinham esses locais para reuniões, e eles estavam ali reunidos orando, com expectativa, aguardando essa promessa, e também, em vez de tempestades e terremotos, eles ouviram também como um grande mover da terra, um vento impetuoso, um som como de muitas águas, coisas também que remetem ali para a entrega da lei no Sinai. Interessante essas realidades, essas semelhanças. Então, no Pentecostes, esse aguardar da dádiva por eles também foi acompanhado de manifestações sobrenaturais que lembravam os raios, lembravam os terremotos, os trovões, como lá em Êxodo 19. Ele foi acompanhado de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e a capacidade dada pelo Espírito Santo de os discípulos falarem em idiomas que nunca aprenderam. Muito interessante. Da celebração da Torá, o Pentecostes passou então no Novo Testamento a assumir um significado voltado ao ministério do Messias, não na terra, mas à destra de Deus nos céus. Tinha que Cristo ser assunto aos céus para a destra de Deus encaminhar o Espírito Santo. É o que ele diz lá em João capítulo 14 e também em João capítulo 16, quando fala do ministério do Consolador. E em Atos 1, também diz a mesma coisa, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, ficassem ali esperando, pois ele sendo assunto aos céus, viria então o Espírito Santo da promessa. Então esse ministério agora, que embasa, ou melhor, esse significado, que passa a embasar o que significaria o Pentecostes, ele não está mais associado à questão da colheita terrena, e também não está mais associado à entrega da lei em si, mas agora passa a ser associado ao ministério do Filho de Deus, do proponente da promessa, dessa aliança, do envio do Espírito Santo. Tem algum outro detalhe interessante aqui, que é uma colheita, mas não de cereais, mas de almas rendidas pelo bom fruto da pregação do Evangelho. Deus não tinha em mente aqui, meus irmãos, com essa ressignificação da festa das semanas, da festa de Pentecostes, ele não tinha em mente uma colheita de trigo, de cevada, de cereais, mas ele tinha em mente uma celebração da colheita de vidas, almas rendidas a Cristo, que se havia iniciado com o ministério do Filho, e sendo ele mesmo a primícia dos que dormem, porque ressuscitou de entre os mortos. Cristo era como se fosse, como diz a revista aqui, o primeiro feixe de trigo, de muitos outros que com ele também ressuscitarão no dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a pregação de Pedro, citando aqui Joel capítulo 2, não é? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, às vezes, hoje é difícil a gente entender, meus irmãos, essa ampliação. A salvação no contexto da fé judaica era extremamente restrita. Somente eles seriam salvos, essa era a compreensão que eles tinham. E Deus nunca disse isso para eles. Ele disse sim, que era o povo escolhido, mas ele sempre deixou bem claro como faz quando encaminha Jonas para pregar o evangelho de salvação para Nínive. Um povo rebelde, um povo assírio, pecador, pagão. Ele manda para lá, sabe por quê? Porque como Jonas declama em oração ao Senhor, lá no ventre do grande peixe, quando estava ali sendo punido pela sua desobediência pelo Senhor, então ele diz, ao Senhor pertence a salvação.
A salvação pertence a Deus. Ele é o Deus de todos os povos. E o Pentecostes vem solidificar isso. Exatamente, precisamente por isso é que nós nos reunimos aqui hoje, para celebrar o Senhor, porque fomos alvos dessa expansão do Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado para dar àqueles discípulos ali, na festa das semanas, na festa do final da colheita, o poder e a capacitação necessários para cumprir a etapa seguinte, que era levar o Evangelho até os confins da terra. E a gente está até hoje nessa missão, não é? Pouco a pouco, geração após geração, cumprindo esse chamado que é de levar o Evangelho a toda criatura e pregá-lo no poder do Espírito Santo de Deus. Em Pentecostes, os discípulos finalmente entenderam o que Jesus havia dito sobre essa dádiva que eles estavam esperando. A dádiva pela qual eles deviam esperar era um poder que transformaria a vida deles, mas mais do que isso, que abalaria o mundo. Aquelas 120 pessoas, os 12 e mais os discípulos, suas famílias, os convertidos pelo seu ministério, o ministério dos 70, o ministério dos diáconos, depois também vão se juntando a eles com esse dom do Espírito Santo. E esses homens, muitos deles iletrados, muitos deles sem preparação, sem curso de teologia, mas preparados ao lado do mestre, vão então por todo o mundo abalando as estruturas de então vigentes. E por isso incomodam o sinédrio judaico, e por isso incomodam os romanos, e por isso até hoje a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor, incomodam demais. Porque nós somos portadores dessa gloriosa mensagem. Então, meus irmãos, essa é uma colheita diferente. E em terceiro e último lugar, a nossa lição aponta nessa questão da festa de Pentecostes para obras maiores. E aí a questão que ele coloca aqui é o seguinte: Jesus tinha dito a seus discípulos, lá em João 14:12, que eles fariam obras maiores do que ele havia feito. Obras maiores vocês farão, porque eles estavam maravilhados. Jesus tinha curado cegos, tinha curado coxos, tinha curado deficientes de nascença, paralíticos. Ele tinha restaurado a vida até um morto, mais de um na verdade, Ele restaurou a vida a Lázaro, seu amigo, depois de estar morto também, já todo enfaixado lá dentro de uma tumba. Ele restaurou da filha também, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. E agora o interessante é o seguinte: essas ressurreições foram sinais. Muita gente fala assim, mas como que Jesus é a primícia dos que dormem? Tem gente que ressuscitou antes. Pois é, mas eles ressuscitaram para morrer de novo. E Jesus ressuscitou para nunca mais experimentar a morte, porque ele venceu o último inimigo. Ele é a primícia dos que dormem, no sentido de que a verdadeira ressurreição, a eterna, a perene, aquela que nós teremos um dia, no corpo e no espírito. Ontem a gente estava conversando sobre isso aqui com os irmãos na nossa primeira edição do Perguntar Não Ofende, da mocidade de Ananindeua, dos jovens da nossa igreja. E uma das perguntas foi isso, sobre a ressurreição lá no final da nossa programação. E alguns tinham essa dúvida, se a ressurreição é só do espírito. Não, a ressurreição é do corpo. Está muito claro na Bíblia sobre isso, como está lá, tanto em Apocalipse, como também em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre essa transformação que nós chamamos teologicamente de glorificação. O corpo que Cristo tinha, com várias habilidades, sem influência mais do pecado, no contexto da própria natureza, o permitia atravessar estruturas. Ele entrava num local onde estavam reunidos os discípulos com as portas trancadas. Como é que ele passava por lá? Era um novo corpo, era diferente. Ele se deslocava, segundo o texto dos evangelhos diz, depois de ressurreto, altas distâncias em pouco tempo. Como ele fazia isso? Teletransportava? Não sei, o texto não diz. O fato é que algo extraordinário acontecia. O nosso corpo hoje, que tem limitações, meus irmãos, de morte, limitações de dores, limitações de enfermidades, de redução da nossa capacidade até cerebral. Você, se for estudar a questão dos neurocientistas, afirmam com clareza que o ser humano não usa, e quando muitos mais incríveis e geniais seres humanos
usam no máximo 30% da sua capacidade cerebral. E eu tenho uma teoria, como alguns têm também, defende essa questão, de que é exatamente o pecado que limita o uso da potencialidade desse instrumento tão genial que é o nosso cérebro e que Deus criou. E que poderia fazer muita coisa. Tanto é que se você olhar para Gênesis, logo no início da criação, Adão fazia coisas extraordinárias. Gente, em um dia, em uma tarde, ele deu nome para todos os animais. Ele não deu assim, a gente estava falando disso ontem, ele não deu aleatoriamente. Ah, esse aqui é bonitinho, vou dar o nome de Lion. Assim não. Ele deu os nomes no Antigo Testamento, tinha muito significado com a expressão daquilo. Por isso que o nome das pessoas também era assim. Tinha a ver com a sua realidade de vida, tinha a ver com a maneira como se deu seu nascimento. Isso você vê em Abraão, isso vê em Jacó, isso vê em Davi, em todos os nomes aí importantes aí do Antigo Testamento. A maioria dos nomes você vê assim, deu-lhe o nome tal, porque tal. Então, tinha um significado, não era assim, Cleiton, porque eu achei bonito. Não era assim não no Antigo Testamento. Adão não pega os animais e dá um nome qualquer que ele vê na cabeça dele, que ele achou legal. Tinha a ver com a espécie, tinha a ver com a realidade daquele animal. Então, esses discípulos, eles estavam diante de um desafio. Jesus falou que eles fariam obras maiores, mas como seria isso possível? Eles talvez estivessem se perguntando. Jesus tinha realizado curas, milagres, ressurreições, mas como os discípulos poderiam então realizar obras maiores que essas? E isso se daria exatamente pela recepção, pela entrega do Espírito Santo. Não era eles que produziriam obras maiores, na verdade, era o Espírito Santo de Deus através deles, para dar continuidade à obra iniciada por Cristo. Muito interessante, porque a igreja de Jesus, pelo poder desse Espírito recebido, seria responsável, incumbida como é até hoje, de expandir esse evangelho da graça para pregá-lo a centenas, milhares e bilhões de pessoas para que se rendam ao Senhor. Então o livro de Atos nos relata esses feitos grandiosos. Isso foi acontecendo de uma maneira natural na história do povo de Deus. A igreja passou lá em Atos 1,15, diz que 120 pessoas aproximadamente se reuniam ali com o propósito de esperar o Espírito Santo, a dádiva da promessa dada por Cristo. Depois em Atos 2,41, no curto espaço de tempo, de um dia para o outro, literalmente, você já tem 3.000. Depois da pregação de Pedro, lá em Atos 2, né? De 120 vai para 3.000. Depois, dia a dia, aumentava esse número, como o texto nos diz. Depois já tinha 5.000 em Atos 4. E o avanço da obra redentora até os dias de hoje vem acontecendo e perdurará até os últimos dias. Essas obras maiores, meus irmãos, são várias, mas o autor da lição nos coloca duas aqui para chamar a atenção, que foram logo evidenciadas no início ali do contexto da igreja. A primeira eram as línguas redimidas. Vamos ver em Atos 2, de 5 a 13, o que o texto do relato aí de Lucas a respeito do recebimento do Espírito Santo nos ensina. Vamos lá? Atos 2, de 5 a 13. Diz aí o texto assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, lá no verso de 1 a 4, não é? Vamos ler também, explica o porquê que eles estavam experimentando isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, então essas línguas foram redimidas num total contraste com o que havia acontecido lá em Gênesis, no capítulo 11, no episódio da Torre de Babel. Lá na Torre de Babel, todos falavam o mesmo idioma. E aí se intentaram, possivelmente segundo estudiosos do Antigo Testamento, na terra chamada de Nimrod, para construir uma torre que chegasse aos céus. E foram ousados nisso. Só que o propósito do coração deles, diz o texto, era chegar até Deus. A gente pode, a gente consegue, vamos lá, tijolo por tijolo. E foram construindo, a torre. E aí, no meio do caminho, Deus olha para aquela ousadia, né, daqueles homens e diz, quer ver, vou acabar com essa história rapidinho. E o que foi que ele fez? Confundiu as línguas e os idiomas deles. Aí, sem comunicação, e a gente vê o valor da comunicação. Sem comunicação, o que foi que aconteceu? Acabou com o projeto, ficou pelo meio do caminho. Parece uma construção. Quando eu residia na Ilha de Mosqueiro, até hoje eu tenho essa curiosidade, quem sabe um dia eu descubro. E morei lá cerca de 10 anos, meu pai já morou mais tempo ainda. Hoje já moramos todos para cá. E sempre nessa passagem, depois da ponte de Mosqueiro, já entre a ponte e o portal da Ilha de Mosqueiro, tinha uma construção assim grande, com várias janelas, e estava só naquele tijolo ali, e a gente pensava, isso aí vai ser uma pousada. Aí passava e nada, aquele negócio, acho que eles botavam um tijolo por ano. Aí começou outro boato, não, isso aí vai ser um restaurante. Né? Eu acho que a presbiteriana já sabe qual é essa construção. Desse lado daqui, né, quem está indo para lá. Aí, depois passou um tempo, falou assim, não, isso aí vai ser uma conveniência. Até hoje ninguém sabe o que diacho vai ser isso. Né? Parada. E detalhe, não tem telhado, não tem só um arremedo do negócio lá. Toda vez que eu olhava para aquilo, eu lembrava da Torre de Babel. Porque a Torre de Babel deve ter ficado como um testemunho para o mundo de como Deus pode arruinar uma obra que é pretensiosa. E foi isso que aconteceu. Ficou aquela ruína, aquela coisa lá que chegou a lugar nenhum. O tempo mesmo tratou de consumir isso aí, por isso a gente não tem nem mais hoje restos disso, né? Muitos anos atrás, foi no princípio da humanidade, né? Então, gente, Deus confundiu as línguas. E curiosamente, aqui, no contexto aqui do milagre das línguas, em Atos capítulo 2, que não eram línguas de anjos, línguas espirituais, tanto porque, meus irmãos, quando a gente quer fazer um esforço para descontextualizar o texto, é fácil. Mas o próprio texto não nos deixa claríssimo que se tratavam de idiomas. Em primeiro lugar, por que eram idiomas? Porque a palavra grega línguas aí é dialectos, no grego. E dialectos significa idiomas. Numa tradução, qualquer tradução que você tente fazer vai significar idiomas. Então não se trata aqui de glossolalia, como querem defender os pentecostais. Em relação, nós respeitamos os irmãos pentecostais, mas não é isso que o texto quer dizer aqui. Ele quer dizer que esses discípulos foram dotados com a capacidade de aprender idiomas que eles nunca estudaram, pois seria necessário isto para quê? Para que esses muitos judeus da dispersão que estavam espalhados pelo mundo, Capadócia, Ponto, Ásia, Mesopotâmia, Judéia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma, Creta, arábios, medos, elamitas, várias culturas aqui citadas, pelo menos 13, são aqui alcançados pela pregação deles, no idioma deles, e isso era traduzido simultaneamente para que cada um entendesse conforme o seu idioma materno. Olha só, esse foi o grande milagre do Pentecostes. Foi a desconfusão das línguas, a redenção da confusão de línguas. Enquanto que lá o orgulho, o pecado humano, em Gênesis 11, no contexto da Torre de Babel, confunde a comunicação, os idiomas do homem, já no Pentecostes, na festa da colheita, o Espírito Santo trata de reconciliar essa questão de confusão idiomática. Então, no dia de Pentecostes, há uma reversão dessa maldição, em que línguas passaram agora não a separar
a construção, separar o povo um dos outros por conta da confusão das línguas, mas agora as línguas não são mais instrumentos de maldição, mas de bênção, para unir ou contribuir para o avanço do reino de Deus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, houve um milagre, então, das línguas. A segunda e última obra aqui mencionada é o poder da vida, relacionado lá ao texto de Êxodo 32, de 25 a 28. Bom, a gente já viu aqui que no contexto aqui da festa de Pentecostes, ela significava o final da colheita, ela significava outra coisa também que eu falei. Quem é que lembra? Qual era o outro significado da antiga festa das primícias, da antiga festa de Pentecostes, ou a festa das semanas? Era a entrega do quê? Da Torá, a entrega da lei ao povo. Eles passaram a assumir, a celebrar isto na festa de Pentecostes. Só que, vamos lembrar lá do texto de Êxodo 32, de 25 a 28. Abra aí na sua Bíblia. Êxodo 32, de 25 até 28. Êxodo 32, de 25 a 28. Márcio, dá um pulinho aqui rapidinho comigo, por favor. Êxodo 32, de 25 a 28. Vou pedir para o Max ler para a gente aí daqui a pouquinho. Já deixa aberto aí, meu irmão. Pede para o João, por favor, lá no gabinete, pegar uns boletins que estão lá na frente do computador e trazer para mim, por favor. Um boletim. Isso. Êxodo 32, de 25 a 28. Vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. Isso. Por favor, irmão Max, leia para a gente, por gentileza. Êxodo 32, de 25 a 28. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é o Senhor? Quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Gente, nada na história do povo de Deus é por acaso. E eu me arrepiei. Pode trazer para mim. Eu me arrepiei todo quando eu estava estudando essa lição, quando eu li isso aqui. Me estremeci. Quantos foram mortos aí, Max, que você leu para a gente? 3.000. 3.000. Na entrega da Torá para o povo, que era celebrada, passou a ser o objeto de celebração da festa de Pentecostes, tinha um episódio negativo de morte ligado a isso, que era a morte de 3.000 idólatras, que exatamente quando Moisés sobe para receber a lei, né, enquanto estão esperando, eles tomam para si das joias e tal, derretem, constroem um bezerro de ouro para adorar, descumprindo o que Deus nem tinha dado a eles ainda, né, de antecipar a desobediência, para construir para si imagens de ídolos. E aí, não coincidentemente, mas por propósito de Deus, aquilo que era também, tinha essa lembrança de morte, lá da entrega da Torá, de um dos símbolos da festa de Pentecostes, no Novo Testamento, fala do poder da vida. Pois aqui, diferentemente, olha só, em vez de 3.000 mortes, 3.000 novas almas são compradas, são colhidas no final da colheita pelo Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Muito interessante, não é? 3.000, exatamente. Enquanto 3.000 morreram lá por desobedecerem, 3.000 agora ouvindo
a conclamação de Pedro, cheio do Espírito Santo, ali em Jerusalém, e conclamando a eles ao arrependimento, entregam as suas vidas a Cristo, são por Ele batizados e passam a integrar o corpo de Cristo. Que bênção grandiosa! Quando Moisés desceu do monte, lá em Êxodo 32, como lemos no texto, ele ordenou que os levitas tomassem da espada e matassem os seus irmãos, amigos, vizinhos, por conta do grave pecado da idolatria. No dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram em uma demonstração espantosa da graça divina. Houve uma inversão do Sinai e agora 3.000 pessoas são salvas. Obras maiores. Cristo, ele não se preocupa dessa questão que nós temos pelo orgulho, sabe, de vaidade, dizer assim, não, no ponto de vista de Cristo, não, a igreja é minha, não é? Ninguém vai me superar. Ele não teve essa preocupação em nenhum momento. Sabe por quê? Porque a nossa obra, o nosso ministério, o nosso chamado aqui na terra também é apontar para Ele. O próprio Espírito Santo, sendo uma das pessoas da Trindade, contribui, cumpre e produz a obra e a continuidade da obra de quem? Do Filho. E ele deixa bem claro sempre para os seus discípulos, vocês vão fazer coisas maiores. Não é? Jesus, ele fez a maior de todas as obras, dando-se a si mesmo, descendo de sua majestade, vestindo a nossa carne humana e sofrendo a pena e o castigo que era nosso, para nos dar a salvação eterna. Mas em nenhuma das suas pregações 3.000 pessoas se converteram. Ele dá esse privilégio para a sua igreja. Meus irmãos, o nosso ministério é muito importante. A igreja do Senhor tem um ministério muito importante, que não é ministério de morte, como lá no Sinai. Esse tempo passou, pois agora a principal morte que devemos nos preocupar não é essa da espada dos levitas, pela nossa idolatria, mas a morte eterna do lago de fogo reservado para o diabo e seus anjos. Nós precisamos, eu gosto sempre de enfatizar isso, e essa revista é maravilhosa, porque todo final dela nos conclama isso. Já percebeu? Não é uma coisa que eu estou forçando a barra aqui não, como pregador, como ministrante do estudo, não. Pode observar, se você estudou na sua casa, todo o final desse estudo parece que te conclama a repensar nisso, para uma coisa realmente e eminentemente evangélica. E não é evangélica do nome da denominação, não é isso. É evangélica da grande boa nova do evangelho, que é o quê? Arrependimento para a salvação e a graça do Senhor Jesus Cristo. Pode observar, a gente se defronta, quando a gente olha para esses acontecimentos, nós só podemos dizer, meu Deus, como Tu és maravilhoso. Eu não mereço, mas ainda assim recebo da Tua parte, graciosamente, este chamado e esta capacitação poderosa para cumprir esse ministério. Meus irmãos, concluindo, nós temos que observar que a festa de Pentecostes nos dias de hoje também é uma atividade comunitária da igreja. Vamos lembrar lá do primeiro ponto, quando a gente falou que a festa das semanas, a festa de Pentecostes, era uma santa convocação do povo de Deus. Eles não tinham que celebrar só nas suas casas, como era no caso da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos tinha um pouco dessa individualidade das famílias, mas a festa de Pentecostes era comunitária. E hoje, infelizmente, parece que só se dá um destaque, como a própria toda lição aqui denuncia, para a Páscoa e o Natal. Os outros fenômenos aqui da redenção são ignorados. Nesta igreja não. Se você observa bem os boletins da nossa igreja, todo ano nós temos um culto alusivo ao dia de Pentecostes. E pregamos sobre Pentecostes. E falamos sobre a descida do Espírito Santo. E sobre o cumprimento dessa promessa. Sabe por quê? Está no calendário cristão. Por mais que... Engraçado, olha só. A festa que menos está influenciada pelo comércio e pelo paganismo é a que nós menos celebramos nas igrejas cristãs. Porque o Natal, você sabe, é totalmente influenciado pelo paganismo, pelo comércio, pelo capitalismo. Por outro lado, a Páscoa também tem toda uma comercialização ligada a coelhinho, a um monte de elementos pagãos e sincréticos que nada tem a ver com o que a Bíblia orienta e fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Pentecostes
é uma das festas que menos tem influência comercial e é que nós menos celebramos. Então devemos mais e mais celebrar esta importante festa dentro do senso comunitário da Igreja do Senhor. Pentecostes revelou que a obra redentora de Cristo estaria ligada ao dom de línguas humanas, estaria ligada sim. Mas em que sentido? Porque o Senhor Jesus deu continuidade à sua obra redentora, alcançando pessoas de diferentes culturas e idiomas, e continua a fazer isso hoje através de nossas vidas enquanto igreja eleita. Meus irmãos, a palavra de Deus diz claramente que no dia final, aqueles vestidos de branco, não é? À direita ali, no juízo, estarão então representando povos de todas as raças, línguas, etnias e nações. Terá tudo quanto é tipo de gente lá, porque a pregação, a igreja do Senhor, ela é universal. Não serão todos que serão salvos, não é? O universalismo, não é? É esse caráter global. Deus não vai salvar só judeu, Deus não vai salvar só brasileiro, Deus não vai salvar só norte-americano ou europeu. Ele está para salvar povos, representantes, filhos seus em todos os lugares, e em todas as culturas. Então essas línguas lá representam muito mais do que a gente pensa. Não é uma evidência extraordinária e uma coisa ininteligível, ou seja, indecifrável, como pensam muitas igrejas hoje, que o dom de línguas é isso. Não, o dom de línguas, ele é entendível. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, de que adiantará você falar uma porção, milhões de línguas aí, ninguém entender nada, pois com uma só palavra de revelação, ele falando da pregação do evangelho, muitas pessoas podem se chegar e se arrepender, e vai ser muito mais frutífero. Então, as línguas aí, diferente do que muitos pensam, diz respeito a falar das maravilhas de Deus de maneira inteligível, ou seja, decifrável, percebível por aquele ouvinte, como aconteceu aqui. Esses povos de muitas culturas tiveram seus corações abertos para ouvir das maravilhas de Deus. Devemos, meus irmãos, por isso, anunciar a Cristo aos de perto e aos de longe, pois Atos 1, verso número 8 diz, não é? Pregareis então o evangelho, não é? Em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós já estamos no confins da terra, né? E o evangelho chegou até aqui, mas tem muita gente ainda precisando ouvir dessa palavra. Ano passado nós passamos um ano falando sobre igreja local e missões. Vejam no nosso canal do YouTube lá todos esses estudos gravados. E é um convite à reflexão também para que nós possamos efetivamente ser igreja. Duas frases para a gente encerrar. Uma de Alisson Bruno diz assim, olha só: não confunda avivamento com momentos de êxtase. Avivamento que não muda caráter é o que, igreja? É uma fraude. Alisson vai duro e também vai certo. Avivamento que produz gritaria, oba-oba, não é? Emocionalismo, não vale de nada, é lixo. Avivamento que muda o culto para ficar um barulho, aquela coisa, pula-pula, joga no chão, não vale nada. Sabe o que vale? É avivamento que muda a alma, que transforma o coração, que transforma vidas e que confronta-nos com o nosso pecado, nos dando um senso de arrependimento tão profundo que não nos permite mais voltar para quem nós éramos antes, para vivermos como novas criaturas. Isso é avivamento. E uma outra frase aqui também, de J.I. Packer, grande teólogo aí, ele diz o seguinte: o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, todavia, criar em nós o caráter de Cristo. Pentecostes vem para trazer isso de maneira poderosa aos corações daqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Ter o caráter de Cristo, se parecer com o seu Senhor. E nós dele precisamos ser o quê? Imitadores. Meus irmãos, que o entendimento dessa lição de hoje possa também nos constranger a entender que todo dia a dia de refletirmos sobre essa grande dádiva que recebemos, que não foi a lei de Deus, embora tenha sido um presente também para o povo naquele momento, mas para nós é a entrega do Espírito Santo. Vamos, queridos, ficar de pé nesse momento.